Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco da Gama. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E hoje a gente vai falar aí sobre o desdobramento desse jogo do Vasco contra a equipe do Palmeiras. E a gente vai falar de um assunto muito polêmico, que foi o anúncio desse empréstimo que o Vasco pegou junto à Crefisa no montante de 80 milhões de reais, anúncio feito minutos ou horas antes do jogo. A gente tem que conversar muito porque tem muita coisa estranha acontecendo no Vasco e a gente não vai normatizar. A gente já acorda de manhã com algumas pessoas dizendo que o Vasco vai ser vendido para a Crefisa. A gente vai explicar toda essa situação para vocês, dessa diretoria descarada, nefasta, que está brincando com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que mais vascaínos possam assistir esse vídeo. Meus amigos, o problema ontem não foi a derrota do Palmeiras, foi a forma como o Vasco da Gama aceitou aquela derrota. O Vasco não jogou porra nenhuma, não foi nem sombra do time que verdadeiramente atuou nos dois jogos da Copa do Brasil, contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra a equipe do Bahia e contra o Cruzeiro. Ontem o Vasco da Gama ficou muito abaixo da média. Estranhamente, é muito estranho isso, o Fernando Diniz, ele ressuscitou o seu Lucas Oliveira na partida de ontem. Ressuscitou. Não tem nenhuma justificativa plausível para ele colocar no jogo como titular Palmeiras, uma das melhores equipes do Brasil, da América do Sul, um jogador que meses atrás estava sendo negociado com o Vitória e com o Sport, que não estava nos planos do Vasco da Gama. Então o Fernando Diniz ontem todo atrapalhado na escalação. Agora, o que me chamou mais a atenção foi a forma como o Vasco da Gama jogou. E aí, eu sei que tem o desfalque do Cuesta, do Barros, eu sei de tudo isso. Mas horas antes do jogo, acontece uma situação muito estranha. Muito estranha. Tá? Eu quero deixar muito claro aqui para vocês. O Clube de Regatas Vasco da Gama não é a casa da mãe Joana. Para fazer solicitação de empréstimo, é necessário que essa situação passe por votação no Conselho Deliberativo e que passe também por votação no Conselho Fiscal. Tem que ter um parecer. Ninguém sabe de porra nenhuma. O seu Pedro Paulo pegou esse empréstimo a lavante de qualquer jeito. Mentira que foi feito uma análise entre vários bancos. Mentira, tá? O Vasco está passando por recuperação judicial. Ninguém vai colocar empréstimo aqui no Vasco da Gama. Então a situação foi feita mais uma vez na base da amizade, como tudo é feito nessa diretoria, na base da amizade, na base da sacanagem. Sempre é feito desse jeito, sempre é feito dessa forma. E cara, a gente vai falar mais uma coisa aqui para vocês, tá? Você pegar um empréstimo, cara, para você simplesmente você pegar um empréstimo e aí você tem um ano de carência, você só vai pagar daqui a um ano. Olha a sacanagem que é feita com o nosso clube. Só vai pagar daqui a um ano. Quando você terminar de pagar esse empréstimo, tá?
que são 3 anos para pagar, são 36 meses, o Vasco vai pagar 120 milhões de reais para a Crefisa. Isso é coisa de agiota, isso é coisa de gente filha da puta, tá? Então estou externando aqui a minha opinião com relação a isso. E ontem foi estranho, porque é no mínimo antiético, horas antes da partida, e o Ministério Público deu parecer contrário para essa situação, tá? O pessoal lá da administração judicial, o administrador judicial chegou a dizer de erosão nas finanças do Vasco da Gama, tá? Também falou que não teve transparência. Agora, o que eles estão fazendo aí com o Vasco, gente? Ontem, eu na minha inocência, eu quero acreditar que não tenha tido sacanagem por conta desses 80 milhões. Mas a forma como o Vasco da Gama entrou em campo é muito estranho. E mais uma coisa que eu quero falar aqui, tá? Mais uma coisa que eu quero falar aqui. O Vasco da Gama não pode ser vendido. A SAF do Vasco não pode ser vendido por conta do imbróglio que a gente tem lá na Fundação Getúlio Vargas. Tem gente que sabe, principalmente quem faz conteúdo, que há uma disputa judicial nessa situação aí, tá? Inclusive, o outro sócio, que querendo ou não, a 777 ainda é sócio aqui do Vasco da Gama, tá? Ela tem 31%, também não foi comunicado de nada, né? Aí vocês vão falar assim, ah, mas quando eles estavam no controle também o Vasco não era comunicado, o associativo não era comunicado. Tudo bem, eu estou falando aqui o que é certo, porque uma diretoria que tanto reclamava, está fazendo igual, está fazendo igual. Então é vergonhoso essa situação. E qualquer lugar sério do mundo, tá? Qualquer lugar sério do mundo, esse ato que foi praticado aí, horas antes do jogo, da Crefisa emprestar 80 milhões para o Vasco da Gama, tá? Isso teria sido apurado, muito bem apurado, tá? Na parte da manhã, eu ainda estou aqui em São Paulo, tive a oportunidade de conversar com 4 ou 5 beneméritos do Vasco, tá? 4 beneméritos e um conselheiro. Ninguém sabe desse empréstimo no Conselho Deliberativo e no Conselho de Beneméritos. É só sacanagem que é feito com a gente. Só sacanagem. Então, meu irmão, ó, tá ficando feio. E vem gente falando, né, mas porque a Crefisa vai comprar o Vasco depois que a Leila sair do Palmeiras. Toma vergonha na cara. Para de mentir pro torcedor. Para de lacrar, parceiro. Para de lacrar, porque tá feio toda essa situação. Espero o seguinte, que tenha sido, sabe, um dia que o Vasco estava mal, você tá entendendo? Um dia que o Vasco esteja mal, espero que tenha sido isso. Mas estranho. Na minha inocência, eu quero acreditar que não houve entrega de resultado ontem. Obrigado aí pela sua atenção. E mais uma coisa, olha como é que é sacanagem. Acaba de sair uma informação aí na Net Vasco, que a gente vai apurar isso, que qualquer decisão que o Vasco tome sobre venda da Vasco SAF, tá? Tem que comunicar a Crefisa agora. Como que pode o Vasco virar uma filial do Palmeiras? Meu irmão, se isso não é conflito de interesse, e tá aí esse rapaz, esse Pedro Paulo, você que é entusiasta da SAF, esse rapaz nunca teve a intenção de vender a SAF do Vasco. Ele gostou do poder, ele gostou de ficar sentado no banquinho lá. Você que é entusiasta, agora reaja, porque esses caras vão destruir, vão fechar o clube. Eles estão aí há 2 anos quase, eles não conseguem gerar receita para o clube. A culpa é dos outros e eles não tinham planejamento para porra nenhuma. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.